Salve tchutchucos, tudo bom? Professor Augusto aqui falando, trazendo então nosso aulão do primeiro semestre para fecharmos com chave de ouro esse período tão conturbado que a gente passou até agora. O que eu trouxe aqui para vocês, tchutchucos? Eu trouxe duas revisões. A primeira, bem rapidão, de um assunto super relevante da história geral. Eu fiz um recorte para a gente dar uma relembrada da democracia grega ou democracia ateniense e trouxe também um comparativo entre as duas principais sociedades do período colonial, a sociedade açucareira e a sociedade aurífera, tá? As duas principais e as duas que têm correlação muito forte com as principais atividades econômicas que nortearam o que nós chamamos de período colonial. Joia? Vamos olhar o primeiro então? Tchutchucos, o que eu trouxe aqui de lembrança da Grécia Antiga para vocês, que é muito importante? Eu trouxe coisa que com toda certeza qualquer vestibular vai cobrar, é democracia, tá? Então o que a gente tem que relembrar da democracia? Primeiro, o contexto. A democracia grega nasceu num contexto em que a cidade de Atenas passava por um longo período chamado de tirania. E nesse período da tirania, tchutchucos, os governadores eles estavam sempre acima da lei. E estando acima da lei máxima, a lei da cidade, eles usavam e abusavam do poder, eles praticavam o que hoje é chamado populismo, aquela dinâmica política em que você se aproxima da população, sempre oferecendo algo para ganhar respaldo político, e um período também, aí vem o lado positivo, de crescimento econômico. A cidade de Atenas, ela naquele momento era talvez a cidade mais importante do mundo grego. Então, o que foi a democracia? Como é que ela surgiu? A democracia ela foi uma reação a essa tirania, a esse período em que os políticos estavam acima da lei, e ela aconteceu justamente por criação de um camarada chamado Clístenes. Ele é considerado mais um dentre os famosos legisladores da Grécia Antiga. A lembrar quais são os demais, nós temos o Drácon, Solon e Péricles, que daqui a pouco eu vou comentar. O que o Clístenes fez, pessoal? Ele deu sequência ao grande projeto do Solon, que era um projeto de ampliação da política. E quando ele institui o modelo democrático, o que ele faz? Lembra aqui, pode colocar um coração, ele entrega o governo na mão dos cidadãos. E o interessante é o seguinte, quem é o cidadão nesse momento? O cidadão, tchutchucos, é aquele que, vindo do litoral, do campo e ou da cidade, tem o direito de participar da eclésia, e a eclésia era um dos principais órgãos democráticos, porque era uma assembleia de caráter popular, aqui no caso de caráter democrático, e também cidadão vindo do litoral, do campo e ou cidade, elegiam os famosos estrátegos. E quem eram os estrátegos? Eles eram tanto comandantes políticos como também comandantes militares. Então percebam que no governo da democracia, o cidadão não é aquele que está na cidade, é aquele sim que pode estar no campo, também no litoral e também na cidade, mas exercem o direito de participar da política através da assembleia e através da eleição, tá ok? Só que aí a gente tem que dar uma refinada, né? Quem que é cidadão? Quem do litoral, do campo e da cidade tinham direito a participar da política? Nós temos que destacar sempre, tchutchucos, que o cidadão era o homem maior de idade, geralmente acima dos seus 21 anos, em algumas épocas acima dos 18. O cidadão tinha que ser ateniense, ele tinha que ser da região de Atenas ou da polis de Atenas e, sobretudo, tinha que ser um homem livre. Ele tinha que ser um homem, de certa forma, não preso nem à atividade que a gente chama de escravista, nem tampouco a alguma pena. Tá legal? Então a gente percebe aqui que o cidadão, dentro desses quesitos, ele equivale a uma pequena maioria dentro da cidade. Equivalia mais ou menos até 5% da população. É nisso que a gente tem que olhar então quem que não é cidadão. O não cidadão, aquele que é excluído do processo democrático, são todas as mulheres. Mulheres não exerciam direito político no mundo antigo, aqui na Grécia democrática menos ainda. Também não é considerado cidadão os estrangeiros, vulgarmente chamados de metecos, tá?
Os metecos, na verdade, eram aqueles que não eram livres e os estrangeiros geralmente eram colocados nessa situação em determinados casos, ok? E lógico, não era considerado um cidadão os escravos. Os escravos que naquela época, tomem cuidado, não eram mais os escravos por dívida, e sim os escravos por compra, por negociação. Boa, boa? Agora, o Clístenes, pessoal, além de ter elaborado esse arcabouço da política, que é a democracia, ele melhora a atuação política com a criação de um órgão muito importante que é conhecido como ostracismo. Uma dica para vocês: o ostracismo é muito parecido com o impeachment aqui do Brasil, em que você tem a escolha do péssimo político, e em se tratando do péssimo político ser escolhido, ele perdia os seus direitos políticos e era banido da cidade. Então o ostracismo, até peço para vocês lembrarem, ele era uma forma de proteger a democracia com o banimento, tá? Com a exclusão daquele que é nocivo. E também durante essa responsabilidade do Clístenes na consolidação de um processo político que vem lá do Solon e da democracia, houve uma forte atuação do Elieu. E o que é o Elieu? Já lembra aí, já coloca no cantinho. O Elieu, tchutchucos, é um tribunal político, também chamado de tribunal regional, tá? O Elieu, basicamente, ele fazia toda a investigação e a punição em cima daquele que é dito como mal político. Portanto, o Elieu tem muita relação com o ostracismo, e assim também o Elieu é aquele que fiscalizava a participação do cidadão. E aí vai um detalhe muito importante. O Elieu, ele garantia a participação direta do cidadão na democracia. Tá bom? E para finalizar essa retomada de um conteúdo tão importante como esse que é a democracia, eu tenho que falar de um outro grande legislador que é o Péricles, que eu citei agora há pouco. Por que ele é tão importante assim? Porque o Péricles ele vai ser o legislador da cidade de Atenas exatamente na época da guerra contra Esparta, a famosa guerra do Peloponeso. Mas a importância dele está aqui, ó. Ele foi o legislador que começou a instituir a remuneração política. E é interessante porque quando se fala da remuneração política, fala-se do que exatamente? De você pagar, entre aspas, um pequeno salário para aquele que exerce o direito político. Não o cidadão que vota, mas aquele que está dentro da política, aquele que foi eleito para um cargo dentro da democracia. Bacana? Mas o mais relevante, que é o que eu vou pedir para vocês colocarem como um último coração, é que o Péricles ele vai consolidar os 3 isos da democracia ateniense, ou da democracia grega. Quais são esses isos? A isonomia, a isocracia e a isegoria, que trocando em miúdos, pessoal, é o direito de participação, é a igualdade política. Tá joia? Então tá aqui, recapitulando Grécia Antiga Democracia, os pontos principais. Vamos olhar agora então um pouco de Brasil Colônia? Tchutchucos, eu trouxe 2 sociedades para vocês lembrarem sempre que existiram nessa época colonial. E tomem cuidado, elas não foram as únicas, tá? Nós tivemos também a sociedade pecuarista, joia, e a sociedade que a gente pode destacar como sociedade interiorana. Mas essas 2 elas foram relevantes por quê? Porque elas estiveram ligadas aos 2 ciclos econômicos principais do período colonial, o ciclo açucareiro e o ciclo aurífero ou minerador. Ok? Repare o comparativo, tchutchucos. A primeira sociedade, que é a sociedade açucareira, pode colocar, ela era elitista, só que era agrária. Tá legal? Já a sociedade aurífera, ela tem sim aquela questão elitista, mas ela já não era agrária, ela era urbana. Então, o grande comparativo que eu vou pedir para vocês lembrarem sempre é que a sociedade açucareira é uma sociedade ligada ao campo, é uma sociedade ligada ao engenho, enquanto a sociedade aurífera é uma sociedade ligada à cidade, é ligada à urbanização. Ok? Outro ponto importante. A sociedade açucareira vem cá para a pirâmide. É uma sociedade que a gente pode falar claramente é bipolarizada. Por quê? Porque no topo você tem a presença do senhor de engenho,
aquele que é responsável por todas as atividades sociopolíticas e econômicas do período colonial, mas basicamente da região açucareira. E do outro lado, no extremo oposto, os escravos, né? Aqueles que eram chamados de mãos e pernas da sociedade açucareira. Mas quando você olha para a sociedade aurífera, você já percebe que ela não é claramente bipolarizada. Ela já tem a presença de uma classe média. Estão vendo? Mas, prof, lá na sociedade açucareira, o homem livre, ele não pertence a uma classe média? Não. Sabe por quê? Porque todos os homens livres estavam ligados ao senhor de engenho. Eles estavam ligados e orbitavam o engenho. Quem que a gente pode destacar como homens livres? O marceneiro, o biscateiro, o padre, entenderam? Então aqui você tem, na verdade, uma sociedade bipolarizada. Por quê? Porque o homem livre, ele não é exatamente uma classe média, ele é uma classe ligada ao engenho, é uma classe submissa ao senhor de engenho. Porém, na sociedade aurífera, pessoal, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber, sim, dois extremos. No topo você tem lá os grandes mineradores e na base os escravos. Só que os escravos aqui, eles já ganham uma segunda forma de atuação. Não eram só os escravos comuns que existiam, aqueles que trabalhavam basicamente na lavoura e principalmente na mineração, mas tem também o escravo de ganho. É um escravo tipicamente urbano. O escravo de ganho é o escravo que é utilizado para atividades paralelas, como a atividade comercial e a atividade pública, tá? Agora, olha que coisa interessante. Na classe média, você tem aqui uma pulverização de atividades. Quem que você encontra aqui na classe média? Você encontra um intelectual, você encontra um policial, você encontra um funcionário público, você encontra também meramente um comerciante, mas esse mero comerciante fazia parte de uma classe intermediária. Mas vocês reparam que a classe média, ela não orbita os grandes mineradores, ela habita a cidade, o centro urbano. Então tudo que ela exerce como atividade é uma atividade da cidade, tá bom? Então tá aqui um comparativo entre as duas sociedades e para finalizar, tomem cuidado, porque nós temos que colocá-las dentro da linha do tempo, né? A sociedade açucareira é uma sociedade muito intrínseca ao período do século XVI, joia, se estendendo até mais ou menos o período do século XVIII, ok? Já a sociedade aurífera, ela está mais ligada aos séculos XVIII e um pouco do século XIX, tá legal? Mas eu peço para vocês guardarem mais o século XVIII, porque é o século da mineração, ok? Tchutchucos, tá aí uma recuperação rápida de dois conteúdos. Aqui no caso finalizo com o Brasil e deixo a vocês a seguinte mensagem. Não se esqueçam da gente, assim como nós não nos esquecemos de vocês. A batalha que a gente está travando, pessoal, nós estamos travando juntos, tá bom? E lembre-se do nosso saudoso Raul. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E a gente sonha com vocês. Beijos, até a próxima!